Finja até que se torne real. Você já ouviu falar dessa técnica onde você finge até você se tornar aquilo que você começou a fingir? Será que isso funciona para a vida financeira? Será que eu posso, começar a fingir que eu já sou rica, que eu sou abundante, para que eu comece a me sentir cada vez mais rica e para que isso se materialize nos meus resultados, na minha vida? A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, vamos esclarecer tudo isso. Então fica comigo até o final se você quer transformar a sua vida financeira. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, daquele abraço. Se você é novo ou nova aqui no canal, não me conhece, eu sou Mel, sou uma baiana que mora aqui no Vale do Silício, na Califórnia, sou neuropsicóloga e aqui no canal a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, a gente fala sobre transformar a nossa mentalidade, a gente fala sobre vida financeira, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se você é novo ou nova, já escreve seu nome aqui embaixo, escreve Mel Tô Contigo, a gente tem uma hashtag chamada Mel Tô Contigo, para que você se apresente aqui para mim e eu vou dar as boas-vindas pessoalmente para você, tá? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nesse momento a gente está fazendo o estudo do livro Os Segredos da Mente Milionária, que é um livro, assim, muito poderoso para quem quer transformar a sua vida financeira. Eu li esse livro, gente, há um tempo atrás e eu coloquei em prática tudo que tinha aqui. E a minha vida financeira se transformou muito. E por conta disso, eu resolvi fazer um estudo comentado desse livro com vocês, onde eu vou lendo com vocês e a gente vai comentando cada detalhe e trazendo para vocês os exercícios que são fundamentais para vocês transformarem a vida financeira. Nesse momento, a gente está na página 109 e a gente está falando hoje sobre: será que é possível a gente fingir que a gente é rico para que a gente se torne rico? E eu acho que sim, a minha resposta é sim. Só que envolvem várias coisas essa resposta que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Para a gente começar, vamos falar sobre a lei da correspondência. O que a lei da correspondência diz? Diz que aquilo que está no pequeno também está no grande. Aquilo que está no ser também está na vida. Então, se eu transformo o meu ser, se eu começo a pensar como uma pessoa rica, se eu começo a agir como uma pessoa rica, se eu começo a tomar ações que são ações que uma pessoa rica normalmente toma, eu tenho certeza que eu vou começar a me sentir cada vez mais rica, que eu vou conseguir aprender a manejar o dinheiro como uma pessoa rica, vou aprender a tomar decisões como uma pessoa rica e, consequentemente, a minha vida financeira vai se transformando. E aí ele vai falar aqui no livro, na página 109, o seguinte: é onde a atenção está que a energia flui e o resultado aparece. E é exatamente assim. Primeira coisa que você precisa fazer se você quer se transformar numa pessoa rica, muito mais abundante financeiramente, é decidir que é isso que você quer. É você acreditar que isso é possível para você, você se sentir merecedora de viver uma realidade completamente diferente e começar a se empenhar nesse processo de transformação hoje, com o que você tem, com o dinheiro que você tem, vivendo a realidade que você vive hoje. Eu vou explicar mais sobre isso. Então ele vai dizer o seguinte: monitorando o seu patrimônio líquido, você se concentra nele. Como aquilo que a mente focaliza se expande, esse patrimônio crescerá. Por falar nisso, essa lei vale para todos os aspectos da vida. Tudo aquilo que você cuida, cresce. A gente falou sobre patrimônio líquido no vídeo passado, então se você está chegando agora de paraquedas nesse vídeo, eu tenho uma playlist que se chama Os Segredos da Mente Milionária, onde você vai ter todo o estudo do livro. Então volta, assiste esse vídeo até o final primeiro, depois você vai voltar lá na playlist e você vai acompanhar os estudos do livro. Tá bom? Então, no vídeo passado a gente falou que o patrimônio líquido não é só aquele salário que você recebe todo mês. Envolvem 4 coisas que a gente falou, que foram os rendimentos, a poupança, os investimentos e a simplificação. Então, é interessante que você assista o vídeo passado depois para você entender mais como é que os ricos operam com relação a isso. Então, ele vai dizer o seguinte: para isso, eu lhe recomendo procurar um bom consultor financeiro. Esse profissional pode ajudá-lo a monitorar e construir o seu patrimônio líquido. Ele o orientará sobre como organizar suas finanças e lhe ensinará maneiras de poupar e fazer o seu dinheiro crescer. E aí eu vou discordar um pouco aqui do T. Harv Eker pelo seguinte: eu comecei a fazer parte de um mastermind de investimentos. Quem me acompanha aqui mais tempo já sabe. Do ano passado para cá, eu decidi que eu quero aumentar as minhas rendas, que eu quero ter mais rendas passivas, que eu quero ganhar muito mais e quero ser muito mais abundante financeiramente. Então, eu decidi que eu preciso cuidar do dinheiro como uma pessoa rica cuida do dinheiro. Eu preciso começar a fingir que eu sou muito rica. Eu já me considero uma pessoa rica, graças a Deus, muito abençoada por ter a minha casa, por morar onde eu gosto, por ter o carro que eu gostaria, por poder viajar, fazer coisas que eu sei que são coisas assim, que são grandes conquistas, principalmente para quem conhece a minha história, sabe de onde eu vim, sabe que quando eu nasci nem berço eu tive, então eu não nasci de forma nenhuma em berço de ouro, então tudo isso que eu vivi para chegar até aqui, eu já me considero uma pessoa muito rica, muito abundante, graças a Deus. Mas
Assim como eu entendi que foi possível criar essa realidade, eu sei que é possível criar outras realidades. E quanto mais eu almejo uma realidade diferente, isso quer dizer que eu me comprometo em me tornar uma pessoa diferente. Eu me comprometo em aprender coisas novas, em me desenvolver para que eu consiga materializar essa realidade. E isso é incrível. Todos esses desejos que você tem, sejam desejos materiais, desejos de viajar, de viver experiências diferentes, isso é maravilhoso, porque isso te obriga e te coloca num processo evolutivo. Faz com que você comece a cuidar de quem você é, dessa personalidade que você é até aqui, que conseguiu materializar essa realidade, para que ela se torne ainda melhor, para que ela aprenda novas competências, para que ela se desenvolva cada vez mais. Então, o propósito principal do processo de criação e dos nossos desejos é a gente se tornar alguém ainda melhor, com novas competências, que consegue criar uma realidade ainda melhor. E aí ele fala pra gente procurar um consultor financeiro, eu falei que eu discordo dele, por quê? Eu comecei a fazer parte desse grupo de mastermind, e no meu grupo de mastermind tem se discutido muito sobre isso, e as pessoas que são realmente muito, muito ricas, elas não têm consultor financeiro, elas aprendem a administrar seu dinheiro, elas aprendem sobre investimento, elas aprendem o que fazer com o seu dinheiro. Elas não jogam o seu dinheiro nas mãos de outra pessoa. Eles brincam até lá no grupo de mastermind o seguinte, lá tem muita gente que é multimilionária e bilionária. E eles até brincam com isso, eles falam assim, poxa, se o consultor financeiro fosse a melhor pessoa para dizer sobre o que investir, ele mesmo faria isso, ele mesmo seria rico, ele mesmo seria multimilionário, bilionário. Ele não seria um consultor financeiro. Então, o que eles indicam é que você aprenda a movimentar o seu dinheiro. As pessoas mais ricas mesmo, não têm consultor financeiro. Ela tem pessoas que administram o seu dinheiro e elas decidem onde elas vão investir, como que elas vão movimentar, tá? Então, claro que isso depende da realidade que você quer criar. De repente, você não quer aprender sobre finanças, não quer aprender sobre investimentos, não quer se desenvolver nessa área e quer contratar uma pessoa para cuidar do seu dinheiro, viver uma vida confortável. Então, é uma escolha também. Então não existe um certo e um errado. Mas as pessoas mais ricas mesmo, elas não têm um consultor financeiro. Elas aprendem sobre investimento. E aí, voltando um pouco para o que eu falei no começo, da lei da correspondência, que aquilo que está no pequeno está no grande, aquilo que está no ser está na vida, a gente começa a pensar o seguinte, muita gente não consegue administrar o seu dinheiro, cuidar do seu dinheiro, aprender a investir, porque espera ficar rico, espera ter muito dinheiro para poder administrar, sem entender que o processo é inverso. Eu aprendo a administrar para que eu tenha mais dinheiro. Então eu começo a cuidar do meu dinheiro hoje, eu começo a investir meu dinheiro hoje. Isso, gente, eu confesso que era uma coisa que eu falhava muito. Eu focava muito na renda que eu ia fazer, em como criar coisas novas. Eu sou uma pessoa altamente criativa e eu foco muito em estudar, em criar, em fazer, em ganhar e ter mais renda, mas focava muito pouco em como administrar, como investir, como ter renda passiva, outras formas de você ganhar muito mais dinheiro. Só que eu me dei conta da importância que é a gente começar a fazer esse processo. Então eu comecei a investir muito pouquinho. E hoje em dia eu tenho investimento em criptomoeda, eu tenho investimento em real estate aqui nos Estados Unidos, fora a nossa casa, que também é um investimento, que a casa é nossa, mas a gente começou a investir, se tornar investidor aqui nos Estados Unidos também, junto com esse grupo de mastermind que eu faço parte. Eu comecei a investir em empresas que trazem dividendo, inclusive eu prometi para vocês que eu ia gravar um vídeo mais detalhado sobre isso, e eu vou gravar. Mas é importante que você entenda que, independente de você hoje ter dívidas, independente de você hoje, da situação financeira que você vive, você pode começar a investir muito pouco para você aprender como é que essa coisa funciona, como é que esse mundo funciona, para que você finja até que se torne real. Eu tenho uma aluna mesmo que começou a investir bem pouquinho, mas só o fato dela entrar na plataforma, dela começar a colocar aquele dinheiro ali, dela começar a investir, sei lá, 10 reais, 100 reais, eu não me lembro quanto foi que ela investiu, mas ela investiu bem pouco. E esse dinheiro, ela começou a cuidar, ela começou a movimentar, ela começou a aprender, ela teve que aprender algumas coisas. Você vai começar a assistir vídeos no YouTube sobre investimento, você vai começar a se capacitar para ser um investidor, até que você vai começar a se sentir realmente um investidor, se sentir uma pessoa rica, uma pessoa abundante. Então, esse processo, eu indico que você comece a fazer hoje, independente da vida financeira que você tem hoje, para que você entre nesse mundo, para que você comece a pensar como uma pessoa rica. E ele vai dizer o seguinte, a melhor forma de encontrar um bom consultor é buscar referências com um amigo ou parceiro que esteja satisfeito com o seu especialista nessa área. Não estou lhe dizendo para aceitar tudo que esse profissional disser como um dogma. A minha sugestão é que você escolha alguém com as qualificações necessárias para orientá-lo a planejar e controlar suas finanças. Você também pode contratar um consultor financeiro para te ensinar um pouco mais
dessa movimentação do dinheiro, como é que faz investimento, e você pode consultar ou contratar justamente o know-how dele, o conhecimento que ele tem, ao invés de contratar para que ele faça a gestão do seu dinheiro. Porque é interessante que você aprenda para que você realmente se sinta rico, para que você realmente pense com a mentalidade de uma pessoa multimilionária, de uma pessoa bilionária. Um bom consultor lhe fornecerá instrumentos, programas de computador, conhecimentos e recomendações que o ajudarão a adquirir hábitos de investimento geradores de riqueza. Então isso é verdade. Você pode contratar um consultor financeiro para te ajudar no processo, até você se estabilizar, até você entender, para que você comece a movimentar sozinho esse dinheiro. Em geral, eu recomendo que seja uma pessoa que trabalhe com todo tipo de produtos financeiros e não apenas com seguros e fundos, para que você possa escolher as opções que mais lhe convém. E aí ele traz uma declaração, que eu vou deixar aqui na tela, que é o seguinte: estou concentrado na construção do meu patrimônio líquido. Eu tenho uma mente milionária. Então, se você tem uma mente milionária, você não está preocupado somente em aumentar o seu salário. Você está preocupado em construir o seu patrimônio líquido. Tá? Então, eu quero começar a pensar como rico, vou parar de pensar só, será que eu vou ganhar um aumento? Não, vou pensar quais são os bens que eu tenho. Será que eu estou investindo no lugar certo? Será que eu estou movimentando o dinheiro da forma correta? Será que eu estou guardando o que eu preciso guardar e eu estou investindo o que eu preciso investir? O que é diferente de economizar, tá? Eu sou contra você economizar. E eu falo sobre isso em outros vídeos, procura aqui no canal, tá? E aí ele vai dizer quais são as 3 ações que ele vai sugerir para você. E ele vai dizer, ação número 1, mantenha-se concentrado nos 4 fatores do patrimônio líquido. Aumentar seus rendimentos, ou seja, criar novas fontes de renda, ou melhorar a fonte de renda que você já tem de alguma forma. Engordar sua poupança, elevar o retorno dos seus investimentos e diminuir os gastos pessoais, simplificando o seu estilo de vida. E aí eu também falei um pouco sobre isso, o que eu acho de diminuir os gastos pessoais, e a gente tem uma conversa muito mais aprofundada. Não vai ser nesse vídeo, porque eu já gravei um outro falando sobre isso, então vai assistindo os vídeos dos Segredos da Mente Milionária, porque são muito importantes e vão te ajudar demais a transformar a sua vida financeira. Número 2, segundo exercício que ele vai passar, crie um extrato do seu patrimônio líquido. Atualize em reais tudo que você tem, os seus ativos, e subtrai o valor de tudo que você deve, o seu passivo. Comprometa-se a monitorar e revisar trimestralmente esse extrato. Repito, por força da lei do foco, tudo aquilo que você cuida cresce. Então, muitas pessoas que às vezes estão passando por uma situação difícil ou de dívida, tendem a não olhar para a sua vida financeira. E aquilo que você não olha, você também não pode cuidar ou modificar. Então, eu sei que em muitos momentos é difícil a gente ficar controlando o dinheiro se a gente está justamente numa situação de dever alguma coisa ou numa situação financeira que olhar para aquilo se torne desagradável. Mas só assim a gente vai conseguir mudar. A gente só consegue mudar aquilo que a gente dá atenção. Então, mesmo que você esteja com dívida hoje, é importante que você olhe para essa dívida, para que você pense em caminhos de como transformar essa situação financeira. Inclusive, eu tenho um vídeo contando aqui o que eu faria se eu estivesse vivendo uma situação de dívida. Eu nunca passei por nenhuma situação de dívida porque, apesar de não ter tido uma educação financeira muito aprofundada da escola ou até dos meus pais mesmo, eu sempre cuidei muito disso porque meus pais, nesse aspecto, eram bem rígidos comigo. Tipo assim, você não vai poder gastar nada que esteja além das suas possibilidades. Então, vai caminhando conforme aquilo que você vai conquistando. Então, eu comecei a trabalhar, eu comecei a ganhar meu dinheiro, mas eu era muito cuidadosa com o que eu ia gastar, sabe? Então, graças a Deus, nunca entrei num comportamento de dívida, nada disso. Terceiro, contrate um consultor financeiro bem-sucedido que trabalhe para uma firma conhecida e conceituada. A melhor forma de encontrar um excelente especialista nessa área é pedir referências a amigos e parceiros. Então, caso você vá contratar um consultor financeiro, se isso cabe para o cenário de vida que você quer viver, se você também não quer aprender tanto, ou se você quer contratar somente por um determinado período para que te ajude a organizar sua vida financeira, para que você entenda um pouco mais de investimentos, é interessante. O que eu indico para você? Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu acredito muito que quando a gente se coloca em movimento e quando a gente coloca foco naquilo que a gente gostaria, o universo provê a gente de tudo, tudo mesmo que a gente precisa, sabe, gente? E aí, do final do ano passado pra cá, eu simplesmente decidi, que eu ia começar a cuidar, que eu ia colocar foco no meu dinheiro, não só naquilo que eu estava ganhando, não só em gerar mais fontes de renda e trazer
mais valor para o mundo, mas também em cuidar do dinheiro, em movimentar, entender o jogo do dinheiro. E aí apareceu um evento que na minha timeline, e eu decidi que eu ia para esse evento, e o evento não tinha nada a ver com dinheiro nem vida financeira, era um evento para empreendedores e tinha lá o Gary Vee. Gary Vee é uma figura que eu gosto muito, se você fala inglês, mas se bem que mesmo que você não fale inglês, procura Gary Vee, assista os vídeos dele, porque são muito motivadores, ele traz muitas ideias de negócio, eu gosto muito do approach dele, ele é uma pessoa muito simples, e é uma pessoa que traz muito conhecimento gratuito todos os dias na internet. Então eu vi que tinha Gary Vee lá, não conhecia os outros palestrantes, e eu fui. Convidei várias amigas minhas, vamos gente, vamos. Ninguém podia, ninguém queria, não casou com ninguém. Eu falei, não, eu vou sozinha. Eu dirigi longe para ir para esse evento, mas eu falei, não, eu vou. E aí eu fui para esse evento, nesse evento foi lá apresentado um programa sobre dinheiro, sobre investimentos, e eles venderam um workshop de 3 dias. Eu comprei esse workshop de 3 dias, fui fazer esse workshop de 3 dias, fiz o workshop de 3 dias. Quando eu finalizei, eles venderam um mastermind de investimento. E aí eu me juntei a esse mastermind de investimento, foi um investimento bastante alto para fazer parte desse mastermind por um ano. Mas foi uma das melhores decisões que eu tomei, porque eu comecei a me movimentar nessa área, comecei a dar foco a tudo isso, me tornei uma investidora aqui nos Estados Unidos, para além da minha casa, eu comecei a investir junto com um grupo de investimentos de mastermind. Eu me tornei uma investidora de cripto também. Então, eu comecei a aprender muita coisa que eu não conhecia. Eu comecei a aprender também a investir nas contas tax-free, que são as contas que chama aqui de retirement account, que são as contas de aposentadoria, que aquilo que você investe das contas de aposentadoria voltam para você sem você precisar pagar taxa. Então, eu comecei a entender que existia um mundo onde as pessoas muito ricas conseguiam fazer investimento em contas para você não pagar taxas, por exemplo. Tudo isso de forma legal, legalmente falando, tá, gente? E olha que interessante, quando eu decidi que eu ia fazer investimentos, eu de repente falei, eu vou dividir com algumas pessoas que eu tô fazendo investimento, vai que tem gente que também tá fazendo, que também a gente nunca conversou sobre isso. E aí eu dividi com uma amiga chamada Carla, falei, Carla, eu comecei a fazer investimentos, eu tô começando a entender mais sobre isso, eu tô estudando muito, eu queria dividir com alguém, eu não sei se você faz investimentos ou não. E ela falou assim, Mel, eu não faço investimentos, mas meu marido faz. Então, ele tem um grupo já há muito tempo, com vários amigos, que ele vai falando sobre cada um dos investimentos, e aí eles discutem sobre isso. É um grupo super interessante que está sempre se movimentando. E se você quiser, eu peço para ele para colocar você no grupo, você e Lucas. Pedi para Lucas entrar também. E aí eu falei, Carla, eu quero muito, muito, pode me colocar nesse grupo que eu quero fazer parte. E é impressionante, eu comecei a fazer parte do grupo e eu vou aprendendo muito com as pessoas que já fazem investimento há muitos anos lá, principalmente em criptomoeda. O marido de Carla faz investimento há muito tempo. Então, assim, como que as coisas vão aparecendo, como as situações vão se abrindo, as portas vão se abrindo para você chegar até aquele objetivo que você tem, porque você começou a colocar foco ali. Então, voltando para a pergunta inicial, que é o finja até que se torne real, funciona para eu me tornar uma pessoa rica? Com certeza, gente, funciona. Mas não é você simplesmente chegar e fazer o finja até que se torne real, como eu vejo muita gente ensinando aí. Ah, é você começar a frequentar restaurantes mais caros, é você comprar coisas mais caras, é você se colocar nesse lugar. Eu acho que isso é interessante também. Eu acho que é muito legal, porque quando você se coloca naquele ambiente que é muito mais abundante, coisas que às vezes você nunca nem experimentou, você nunca experimentou comprar um sabonete muito mais caro, eu sempre falo do sabonete porque é bem acessível para todo mundo, comprar um sabonete mais caro, comprar um perfume mais caro, se presentear com coisas mais abundantes, se colocar em lugares mais abundantes, eu acho que é interessante, mas eu acho que não para por aí. Eu acho que é importante você começar a movimentar o dinheiro como uma pessoa rica. Pensar como uma pessoa rica. O que as pessoas ricas estão lendo? Qual a forma que elas pensam? Como é que elas se relacionam? Quando elas sentam na mesa, sobre o que elas conversam? O que elas estudam? O que elas aprendem? Então, o fingir até que se torne real é incrível, mas você tem que fingir e realmente se colocar nesse lugar. Não é só ir fingir, saio da minha casa, vou no restaurante, experiencio aquela realidade e depois eu volto para casa e continuo operando da mesma forma, pensando da mesma forma, reclamando das contas da mesma forma. Não, eu preciso começar a incorporar essa versão rica em mim, nas minhas ações, nos meus atos e principalmente na minha forma de pensar. Então é isso, eu espero que esse vídeo de hoje tenha te ajudado. Se você está gostando do estudo do livro, não deixa de comentar, porque isso ajuda também ao meu canal, isso também me ajuda e me motiva a gravar mais vídeos para vocês. E deixa o seu like, comenta aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo, combinado? Um abraço e até mais!